Então, pessoal, agora a gente vai corrigir o exercício 2, né, que foi passado no quadro, sobre potencial, diferença de potencial, campo elétrico, ou seja, sobre carga em campo. Considere uma carga de 4 microcoulomb abandonada no ponto A de um campo elétrico, onde o potencial vale 600 volts. Primeira observação. A carga está sendo abandonada, portanto, a velocidade inicial dela é zero. A carga é movida pela ação de uma força para um ponto B, onde o potencial vale 1500 volts. A situação é mais ou menos a seguinte: você tem um campo elétrico, tá ok? Esse campo elétrico que eu estou representando aqui, ó, com essas linhas, não é o campo elétrico criado pela carga, é um campo elétrico que já existe. E aí nós vamos ter então a carga colocada no interior desse campo elétrico. Então nós temos um ponto A e um ponto B, né? O ponto B vale 1500 volts. Então nós temos aqui, ó, esse aqui. Eu vou até inverter aqui para ficar melhor, né? Ficar mais confortável para a visão. Esse aqui é o ponto A, que tem 600 volts. E aqui está o ponto B, que tem um potencial de 1500 volts. Lembre-se que o campo elétrico, ele aponta, o campo elétrico aponta do maior potencial para o menor potencial. Então nós temos o campo elétrico apontando para cá, ok? Bom, agora o que acontece? Nós vamos colocar então uma carga de 4 microcoulombs no ponto A. Essa carga foi colocada aqui, ó. Como ela foi abandonada, e reparem que é uma carga positiva, 4 microcoulomb, ela tem aqui nesse ponto A uma velocidade zero. Essa carga então sofre a ação de uma força, ok? É uma força que vai movê-la até o ponto B, que está aqui, ó. Tá ok? O que eu quero que vocês calculem inicialmente? Eu quero que você encontre a energia potencial elétrica da carga no ponto A e no ponto B, tá ok? Bom, como que a gente calcula a energia potencial elétrica de uma carga no interior de um campo elétrico em um ponto onde há um potencial? Bom, a energia potencial da carga, a energia potencial elétrica, ela é dada por quem? Pelo potencial do ponto multiplicado pelo valor da própria carga. Ou seja, nós temos aqui, ó, QV ou um VQ, se você quiser, né? Então, a energia potencial de uma carga no campo elétrico é dada por isso, ok? Em função do potencial. Então, para a carga no ponto A, nós vamos calcular a energia potencial da carga no ponto A. A energia potencial elétrica em A, ela é dada por quem? Pela carga vezes o potencial do ponto A. Logo, nós vamos ter uma carga de 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, multiplicado pelo potencial do ponto A, que é 600 volts. Então nós vamos ter uma energia potencial elétrica em A, que vai valer 4 vezes 600. Nós vamos dar uma ajeitada aqui, ó, tá? 4 vezes 600 dá exatamente 2.400. Potência de 10 só existe essa, então eu vou copiar essa potência aqui, ó, vezes 10 a menos 6, e veja que eu já multipliquei. Coulomb vezes volt vai virar a unidade de energia. A unidade de energia é o joule, ok? Veja que o resultado está com um número aqui na frente da potência que é maior que 10. Nós vamos ter que readequar isso, né? Nós vamos adequar isso para ele virar 2,4 vezes 10 elevado a, repare. Nós transformamos 2.400 em 2,4. O número diminuiu. Nós vamos ter então que aumentar a nossa potência. Veja que o 2.400 para virar 2,4, eu peguei a vírgula e desloquei aqui para frente 3 casas, deixando esse 400 aqui depois da vírgula, né?
Essas 3 casas que eu andei, eu vou adicionar aqui, ó, no meu expoente. Então vai ficar menos 6 mais 3, que vai dar, portanto, menos 3 joules. Esta aqui, galera, é, portanto, a nossa energia potencial da carga no ponto A. A gente vai fazer a mesma conta, o mesmo cálculo, para determinar a energia potencial da carga no ponto B. Então, a energia potencial elétrica da carga em B é dada pela carga multiplicada pelo potencial de B. Essa energia potencial, então, vai ser 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, vezes o potencial de B, que é de 1.500 volts. Bom, 4 vezes 1.500 volts vai dar, né, exatamente 6.000. Copia a potência de 10, porque não há o que multiplicar por ela, né? Vezes 10 a menos 6. Coulomb vezes volt vira joule. Mais uma vez, vamos ter que adequar a resposta. A energia potencial elétrica em B é, portanto, 6,0 vezes 10. Veja aqui, ó. Deixa eu fazer bem explícito aqui para todo mundo ver. Eu vou pegar 6.000 e transformar em 6,0. Então, vou pegar a vírgula que está aqui atrás e vou fazer essa vírgula pular uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, vou andar 3 casas com a vírgula. Como o número aqui está diminuindo, porque 6.000 está virando 6, eu vou pegar essas 3 casas e vou acrescentar no expoente para que o expoente cresça. Menos 6 mais 3 vai dar, então, menos 3 joules. Essa é, então, a energia potencial da carga, ok? No ponto B, onde o potencial é de 1.500 volts. Então, aqui nós acabamos de calcular a energia potencial elétrica da carga no ponto A, 2,4 vezes 10 a menos 3 joules, e no ponto B, 6 vezes 10 a menos 3 joules. Ok? Na letra B eu pedi o seguinte, né? Calcule o trabalho necessário para mover a carga do potencial de 600 para o de 1.500 volts, que é o que está dizendo no exercício basicamente, né? Então, como é que a gente calcula o trabalho? Bom, o trabalho realizado sobre uma carga, ele pode ser calculado de várias maneiras, né? Você pode calcular o trabalho pelo produto da força pelo deslocamento sofrido pela carga. Repare que nós não sabemos, né, qual é a intensidade da força que age na carga. Então, essa expressão ela não pode ser utilizada nesse caso. Nós podemos falar também, né, que o trabalho é literalmente a carga multiplicada pela diferença de potencial entre os pontos, o VA menos o VB. Posso fazer? Posso resolver assim. Mas eu também posso calcular o trabalho como sendo, né, a variação da energia potencial elétrica, que é a energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial elétrica final. Então eu tenho aqui 2 possibilidades para calcular o potencial. Eu posso calcular o potencial assim, ou eu posso calcular o potencial assim. Qualquer uma das duas é válida. Então eu vou calcular primeiro por esta expressão aqui, para vocês verem que o resultado dessa e dessa vão ser exatamente o mesmo. Então vamos. Nós vamos calcular aqui, ó, nós vamos fazer o B1, tá? Calcular indo de 600 para 1.500. Beleza? Então quem vai ser o trabalho? O trabalho, tá, vai ser dado pela carga, usando esta expressão aqui, tá? Nós vamos ter a carga que é de 4 microcoulomb, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, multiplicado pela diferença de potencial entre os pontos, 600 volts menos 1.500 volts. Reparem que o trabalho para fazer essa movimentação de 600 para 1.500 vai ser dado então por 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, que multiplica 600 menos 1.500 dá menos 900 volts.
E aí você tem então um trabalho que será 4 vezes menos 9, menos 36, ou seja, menos 3.600, vezes 10 a menos 6, unidade de trabalho. Como o trabalho é variação da energia, então a unidade de trabalho é o joule. Então nós teremos aqui, adequando a resposta, um trabalho que valerá menos 3,6. Veja que eu pus a vírgula na frente aqui, ó, de 3 casas. Vou pegar essas 3 casas e vou aumentar aqui no meu expoente. Menos 6 mais 3 vira vezes 10 a menos 3 joules. Este aqui é, portanto, o trabalho necessário para levar a carga do potencial de 600 para o potencial de 1.500 volts. Por que esse trabalho é negativo, né? Se a gente observar bem, a gente tem uma carga positiva. A carga positiva, a tendência dela é se mover a favor do campo. E quando eu pego essa carga e trago aqui de 600 para 1.500 volts, eu estou fazendo ela andar contra o campo. Quando eu tenho um trabalho contra o campo, esse trabalho é de fato um trabalho negativo, porque ele não está sendo feito pelo campo. Ele está sendo feito por alguma coisa que está movendo essa carga contra o campo. Ok? Quando uma carga anda a favor do campo, uma carga positiva, é claro que eu estou falando aqui da carga positiva, o trabalho é realizado pelo campo, então ele é positivo também. Tá? Então, observem o seguinte, eu calculei o trabalho na carga usando essa expressão. Agora eu vou calcular de novo, não é necessário fazer isso. Eu vou calcular de novo só para mostrar que o resultado é o mesmo, tá ok? Só que agora eu vou usar essa expressão que está aqui embaixo, ok? Então o que nós vamos ter? Que o trabalho é dado pela energia potencial de A, né, menos a energia potencial de B. É a energia inicial menos a energia final. E aí nós vamos ter o seguinte, qual que é a energia potencial de A? A energia potencial de A, olha aqui, ó, que tem um potencial de 2,4, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, 2,4. Então nós vamos ter aqui, ó, 2,4 vezes 10 a menos 3 joules. E eu vou subtrair o potencial em B. Quem que é o potencial em B? É 6 vezes 10 a menos 3. Então vou pegar aqui, ó, 6,0, tá? Vezes 10 a menos 3 joules. Se você pegar 2,4 e subtrair 6,0, a gente sabe que essa conta aqui, né, pessoal, a gente não faz ela assim. Você pega o maior e subtrai o menor. Então você vai pegar, na verdade, 6,0 e subtrair 2,4. Que aí vai te dar, veja, você pega 1, traz para cá, 10 menos 4 dá 6. Tirei 1 daqui, ficou 5 menos 2 dá 3. Então isso aqui vai me dar o seguinte, ó, que o trabalho é dado por 2,4 menos 6 dá menos 3,6 vezes 10 a menos 3 joules. Esse aqui é, portanto, o trabalho realizado sobre a carga para levá-la do potencial de 600 volts para o de 1.500. Veja que o resultado é o mesmo, absolutamente o mesmo. Então eu posso usar essa expressão, sem medo nenhum de errar a resolução da questão, ok? Bom, o que é o B2? Nós vamos calcular de novo, né, o trabalho realizado, só que agora nós vamos inverter o sentido do movimento. Ao invés da carga ir de A para B, nós vamos fazer a carga ir de B para A, tá certo? Nós vamos colocar a carga positiva andando a favor do campo. Provavelmente, esse trabalho ele vai dar um resultado positivo. Então vamos aqui, ó. O B2 pede para a gente calcular de novo, mais uma vez, o trabalho para levar do potencial de 1.500, quer dizer, do ponto B, para o de 600, que é o ponto A. Então vamos lá, né? O trabalho, usando a primeira expressão, ele é dado por quem? Pela carga. Agora nós vamos inverter. Ele sai de B e vai para A, tá? Então olha aí, ó, é o VB menos o VA. Quer dizer, é o potencial inicial menos o potencial final. Então,
Esse trabalho, ele valerá 4 vezes 10 a menos 3, vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, multiplicado pelo potencial de B, 1500 volts, menos o potencial de A, que é 600 volts. Logo, a gente tem que o trabalho aqui irá valer, então, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, que multiplica 900 volts. Reparem que o resultado é absolutamente o mesmo, né? 4 vezes 9, 36, 3.600, vezes 10 a menos 6 joule, ou seja, o trabalho é 3,6 vezes 10 a menos 3 joule. Repare, o trabalho é o mesmo, porém com sinal positivo. O sinal está contrário, uma vez que o sentido de movimento da carga foi invertido. Bom, se o sinal é o mesmo, né? A gente pode, se o módulo é o mesmo, a gente poderia ter pego os resultados que estavam aqui em cima, né? E simplesmente trocado o sinal para expressar o trabalho em sentido contrário, tá ok? Nesse caso aqui, eu vou resolver só com a primeira expressão, mas se vocês já sabem que se a gente pegar a energia potencial e inverter, a gente pegaria 6 menos 2,4. 6 menos 2,4 daria 3,6 positivo. Então o resultado continua sendo necessariamente o mesmo, tá ok? Por fim, eu pedi para vocês calcularem o módulo do campo elétrico, considerando que a distância entre os pontos, entre os potenciais 600 e 1500 volts, vale 10 centímetros. Então como é que você vai calcular, né, o campo elétrico? A gente já sabe que a diferença de potencial é dada pelo campo elétrico vezes a distância entre os potenciais. Ou seja, a gente pode falar que o VA menos o VB é igual ao campo elétrico vezes a distância. Repare, o VA nós sabemos, o VB nós sabemos, o campo elétrico a gente sabe também, e o D a gente sabe também, tá ok? Agora, vejam o seguinte, nós vamos pegar aqui e determinar esse módulo do campo elétrico, beleza? Então, o que nós vamos ter aqui? Bom, como o potencial, né? Nós vamos, para facilitar as contas aqui, os resultados ficarem bacana, nós vamos pegar o potencial maior menos o potencial menor e nós temos aqui, então, o E vezes D. Vamos lá, então, meus amigos. Se você tem o potencial de B, que é 1500 volts, e o de A, que é 600 volts, eu consigo achar o campo elétrico conhecendo a distância, que é 10 centímetros. Lembre-se que 10 centímetros, mais uma vez, 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2 metros, ou seja, 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então, vou multiplicar aqui, ó, por 1 vezes 10 a menos 1 metro. Bom, teoricamente, nós vamos encontrar aqui, né, a intensidade do nosso campo elétrico. 1500 volts menos 600 volts vai nos dar 900 volts. Isso vai ser o campo elétrico multiplicado por 1 vezes 10 a menos 1 metro. Para achar o valor do campo elétrico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 vezes 10 a menos 1 e vou trazer ele para o lado de cá. Quem está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, nós vamos ter 900 volts divididos por 1 vezes 10 a menos 1 metro. Isso vai ser, então, o valor do nosso campo elétrico. Bom, agora ficou fácil, né? Porque 900 dividido por 1 é 900 mesmo. Então, o campo elétrico irá valer 900. Agora, repare, a potência de 10 que está embaixo, nós não temos uma potência de 10 aqui em cima, né? A gente pode até colocar uma, mexendo com o 900. Mas se eu não tenho essa potência, eu vou simplesmente levar essa potência para cima, vou tirar ela aqui de baixo e vou trazê-la cá para cima, alterando o sinal dela. Como ela é negativa, ela vem para cá positiva. E aí nós temos a unidade do campo elétrico, que é o volt por metro. Repare que neste caso aqui é interessante, né, utilizar as unidades que nós temos no problema. Não vamos colocar aqui, portanto, o Newton por Coulomb, como aconteceu no exercício anterior. Nós vamos deixar o volt por metro.
Adequando a resposta, nós temos aqui que o campo elétrico valerá, então, 900. 10 elevado a 1, gente, é 10. Então, 900 vezes 10 são 9.000 volts por metro. Ou, se você quiser deixar em potência de 10, 9 vezes 10 elevado a 3 volts por metro. Então, qualquer uma dessas duas respostas aqui de baixo estão condizentes com a resolução da questão. Por que 9 vezes 10 a 3? Eu tirei aqui as duas casas daqui, né? Veja que o 900 está diminuindo. Então, vou ter que aumentar aqui em cima, né? Para compensar a diminuição do 900. Então, as duas casas que eu tirei daqui, eu acrescento aqui 1 mais 2, 3. Então, aqui estão, né, as respostas para o campo elétrico que existe, né, aqui na nossa questão. O campo elétrico dentro do qual foi colocado a carga de 4 microcoulomb. Então, essa é a intensidade do nosso campo elétrico. E por fim, eu pedi para você calcular, né, lá no finalzinho, qual que é o módulo da força que atuou sobre a carga. Veja que uma vez que eu tenho o valor do campo elétrico, eu consigo encontrar a força. A força elétrica, quando eu tenho o campo elétrico, quando eu estou com uma carga dentro do campo elétrico, eu não calculo essa força pela lei de Coulomb. Eu calculo pela expressão que envolve o campo elétrico, que é muito mais fácil. No caso, a gente determina a intensidade da força pela expressão Q vezes E, né? Onde Q é a carga e o E é a intensidade do campo elétrico, que nós encontramos logo acima. Então, a força que atua na carga de 4 microcoulombs, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, é, na verdade, o valor do campo elétrico, que está aqui, ó, veja, 9 vezes 10 a 3, nós vamos ter, então, 9 vezes 10 elevado a 3 volt por metro. E aí nós vamos ter o seguinte, que essa força irá valer 4 vezes 9, 36. 10 a menos 6 com 10 a 3 vai ficar menos 6 mais 3, menos 3. Coulomb vezes volt por metro vai ter que dar necessariamente o Newton, porque a unidade de força é o Newton. Então nós temos aqui a intensidade da força. Como a gente observa, não pode ficar, porque o 36 é maior que 10. Então nós vamos ter aqui uma força que vale, adequando a resposta, 3,6 vezes 10. Veja que eu peguei essa casa, o 6, e coloquei depois da vírgula. Então eu deixei depois da vírgula uma casa. Essa uma casa eu vou somar aqui no meu expoente para compensar a diminuição do número. Quando o número que está na frente da potência diminui, o expoente da potência tem que aumentar. Então eu vou pegar essa uma casa e vou somar. Menos 3 mais 1 vira menos 2. Então aqui está, portanto, a intensidade da força que atua sobre a carga dentro do campo. Bom, com isso a gente termina, né, a correção do exercício que foi passado em sala. Tá? Bons estudos aí para todo mundo. Tá? E é isso. Até mais, pessoal.